ângulo definido geometricamente é isso. Duas bordas, não sei se a gente chama de bordas, mas a gente, dois limitadores, dois segmentos limitadores e uma região. Tá? Então, esses dois segmentos que delimitam essa região é o que a gente chama de ângulo, mas o que a gente precisa saber é o quanto esse OA aqui está inclinado em relação ao OAB. Tá? Então, isso para nós que vai ser o ângulo. Então, naquele desenho ali do jogo, ali, né, na verdade, nem é ângulo o nome daquilo, é diedro, né? Mas só que acho que o como é que é mesmo? O locutor não vai falar, o chute foi bem no diedro. Ele vai falar no ângulo, é mais fácil, mais comum, né? Então a bola entra bem no ângulo dele. A bola entra bem aqui assim. Tá? Então é nessa região, né? Na região ali, entre o encontro ali dos segmentos das traves. Ok? Página 16. Indicamos esse ângulo AOB ou BOA, ou simplesmente o ângulo de vértice O. Vou colocar aqui para vocês, eu estou lendo na página 16, mas eu vou usar essa figura aqui para representar. Deixa eu ver se está gravando ali. Tá? Como é que a gente indica esse ângulo? A gente indica esse ângulo usando os pontos. Esse ponto aqui, essa origem que é comum, e esse ponto aqui, tá? Assim a gente delimita, porque a gente tem três pontos no plano. Esse ponto aqui, esse vértice aqui, esse ponto que a gente chama de vértice, ele é comum dos dois segmentos. Tu tem o segmentos não. Tu tem a semirreta OA, tu tem a semirreta OB, certo? E tu pode ver, tanto aqui, tu percebe que O é o vértice, né? É o comum. O vértice, na notação de ângulo, que é essa variação aqui, de inclinação de um em relação ao outro, tá? O vértice do ângulo fica sempre no meio da notação, certo? Então, tu indica à esquerda um dos pontos da primeira semirreta, um ponto de referencial da primeira semirreta, que é o A, e à direita tu pode colocar o ponto da outra semirreta, que é o B, o ponto referencial da outra semirreta, certo? E a origem e o que é comum das duas semirretas, tu bota no meio. Essa indicação aqui é tranquila para tu entender quem é o ângulo, né? Qual é o ângulo que tu está te referindo. Tu tem três pontos no plano, sendo que um é comum para as duas semirretas, tá? Tu tem três pontos no plano, duas semirretas, um dos pontos é comum para as duas semirretas, ok? E daí tu indica, por exemplo, essa região aqui, por A de vértice O, daí tu bota um circunflexo no O para dizer que ele é vértice, e quer dizer que é ângulo também, e que passa por B, determinou essa região aqui. Tá? E outra forma de escrever é simplesmente, se não tem confusão, muitas vezes a gente pode simplificar dizendo assim, existe um ângulo ali no vértice O. Daí, geralmente a gente vai fazer algumas combinações para tu entender que ângulo é esse aqui, mas no vértice O tem essa variação angular aqui. Tá? Então a gente pode indicar assim. É isso que está escrito ali na página 16. Tá? Depois tem uma observação. Para não causar confusão, colorimos apenas a região do ângulo de que estamos tratando. Tá? Então a gente está tratando desse ângulo aqui e está colorido então essa região. Muito bem. O ângulo é uma medida de inclinação de uma coisa, de um segmento em relação ao outro. Esses dois segmentos determinam a região, que é a ideia geométrica do teu ângulo. Na página 16, medida.
Desculpa. Você já viu que a medida de um ângulo é definida a partir da unidade de medida grau, representada pelo símbolo, esse símbolo aqui, bolinha no expoente, né? Vamos recordar como medir um ângulo usando um transferidor. Então, primeira coisa, tá? Tendo um transferidor, o centro do transferidor está aqui, ó. Ele vai ser indicado. Esse aqui é aquele transferidor de meio. Vou deixar o desenho em foco. Tá? Esse aqui é o transferidor de meio, tá? De meia, né? Mas tanto faz, o transferidor completo também. Ele indica aqui, ó. Ele indica o centro, ó. Tem uma linhazinha e o centro está aqui, ó. Tá? A linha que indica zero, zero grau, deve estar alinhada com um dos lados do ângulo. Essa linha aqui, ó, onde tem o zero, ó, antes de medir, ó, essa linha aqui, ó, onde tem o 0 e o 180, eu passei errado ali, só um pouquinho. Tem que passar pelo 0 e pelo 180. Tá? Pelo 0 e pelo 180, essa linha aqui, ó, no transferidor, ela é chamada de linha de fé. Tem que acreditar bastante que ela está ali. É a linha de fé, tá? A linha que indica 0 grau deve estar alinhada com um dos lados do ângulo para tu medir, tá? O outro lado estará sobre a marca do transferidor que indica a medida do ângulo, nesse caso, o ângulo COD. Daí. Então, nesse desenho aqui, ó, olha só, eu vou tirar o transferidor daqui só para tu enxergar o que a gente está tentando medir, ó. Tá? Só um pouquinho que eu já tiro o transferidor daqui, tu já vai ver, ó. Então, C B, ó. Vamos lá então, tirando o transferidor, pronto. Todo mundo está entendendo isso? Tu tem dois segmentos e eu quero medir essa variação angular aqui, ó. Eu já vou apagar essa variação angular aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é tu colocar a linha de fé do transferidor em qualquer um dos segmentos. Ou nesse segmento tu coloca a linha de fé, ou nesse segmento aqui. Tá? Vamos ver como é que ele achou melhor. Então um dos segmentos tem que apontar para o zero, ou para botar a linha de fé do transferidor. Num dos segmentos, para tu medir essa variação angular aqui, ó, o quanto o OC está inclinado ao OD, tu vai tomar um dos segmentos como a tua linha de fé no transferidor, certo? Se eu tomar OC como a minha linha de fé no transferidor, o segmento OC, a semirreta OC, vai apontar para o zero. Se eu tomar o segmento OD como a linha de fé do meu transferidor, a semirreta, eu falo segmento é semirreta, a semirreta OD vai apontar para o zero, tá? Então vamos colocar o transferidor agora em cima dessa figura aí. Tá? Vamos ver onde é que ele coloca a linha de fé. Só um pouquinho, tem que estar com os dois negócios aqui. Deixa eu ver. Tá. Pronto. Agora congelei a tela. Tá vendo? Ó? Então ele pegou a linha de fé do transferidor, peguei o transferidor, toquei aqui, certo? Esse segmento OC aqui ficou como a minha linha de fé. Pode ver aqui, ó,
que a marcação no transferidor aqui está aumentando, ó. 0, 10, cada tracinho é 1 grau, tá? Cada tracinho no transferidor é 1 grau. E cada tracinho grande no transferidor vai de 10 a 10 graus. Está aumentando aqui, ó. Tem alguns transferidores que tem a medida que decresce na parte de baixo e na parte de cima cresce. Isso daí serve para várias coisas, né? Para medir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que eu quero? Eu quero ver essa variação aqui. Então, o meu segmento OC ficou na linha de ferro transferidor, está aqui, ó. Pode ver, ó, que o segmento OC está apontando para o zero, tá? Não consegui colocar exatamente em cima, mas o OC está em cima, está apontando para o zero. A semirreta OC aponta para o zero. Então, se eu considerar ligar a origem com um ponto aqui, ó, vai ter uma inclinação de 10 graus. Aqui, uma inclinação de 20. Origem com esse ponto aqui, uma inclinação de 30. Eu quero saber se eu colocar nessa posição aqui, ó, que é onde está apontando o D, certo? Então variou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, aqui 140, isso aqui está bem no meio entre 130 e 140. Isso aqui vale 135 graus, uma variação de 135 graus. Então, por exemplo, a pessoa está olhando para esse lado aqui, ó. Está passeando, olhando o horizonte. Eu e minha esposa esses dias estava passeando. Daí olha só, cara, uma historinha que eu estou te contando, tá? Não vai pensar que é verdade. Nós estávamos passeando, né? A gente gosta de passear bastante e daí eu estava voltado para uma direção ali. Eu estava olhando o C. Olha lá, Luciana, que legal, o C naquela posição, naquela direção lá. E ela chegou e me falou, que bonito, né, o C lá naquela direção. Mas daí ela me disse assim, mas tu já viu o D? O D é um espetáculo, o D é um show de bola. Daí eu assim, onde? Comecei a procurar. Virei 10 graus e não encontrei, 20 graus e não encontrei. E daí eu falei para ela, Luciana, onde está o D? Daí ela chegou e disse assim para mim, vira 135 graus. A partir do C, eu perguntei para ela, e ela, sim, a partir do C. Daí eu olhei para o C e fiz uma variação de 135 graus. O D está lá, foi assim. Então serve para localizar, né? Imagina agora assim, ó, fazendo uma viagem turística, né? E subindo num morro, assim, vendo uma cidade, assim, por exemplo. Eu gosto desses programas, assim. Vocês já viram na TV Cultura, eu acho? Tem um programa muito legal, assim, ó, que é Brasil visto de cima, se não me engano. Muito louco, muito bom mesmo, assim. Daí eles mostram a cidade de drone, assim, ó, por drone, e não existe reportagem, assim, com as pessoas. Eles só vão falando as localidades, assim, né? Esse aqui é a igreja tal, esse aqui é o morro tal, não sei o quê. E muitas vezes ele tenta te dar um panorama geral da cidade. É muito legal esse programa aí. A gente adora ver. Acho que é no sábado, no domingo, lá também, assim, na TV Cultura, se não me engano. Então tu te imagina assim, ó, num morro, tu poder localizar pontos numa cidade, tá? Pontos numa cidade, num morro assim, ó, com essas variações angulares, certo? A partir de um certo referencial. Por exemplo, tu tá no ponto do morro aqui, tu localizou no ponto C uma igreja, certo? Depois no ponto D, tu localizou, sei lá, que pode ser um supermercado lá, né? Um museu, localizou aqui assim. Então, tu pode dar referenciais até mesmo para fazer um desenho, uma folha, por exemplo, um mapa, né? Então, a variação angular, ela vai te servir para várias coisas, né? Sobre localização. Tu aponta uma direção, né? Para onde tu quer olhar, por exemplo, tu consegue
localizar mapas, por exemplo, muito interessante, né? Tá? Vamos ver, então, alguma dúvida aqui, ó, sobre como calcular essa variação angular aqui? Bem simples para usar o transferidor, tá? Pega a linha de fé, coloca em cima de um dos segmentos. Ô professor, daria para colocar a linha de fé nesse segmento? Também daria. Teria que fazer assim, né? A linha de fé, nesse caso, ia apontar para o 180. Muitos dos transferidores, ele marca os dois aqui, ó. Aqui ele marca 0, né? E vai aumentando aqui até 180, e daqui depois ele marca 0 e vai aumentando nesse sentido aqui, no sentido horário até 180 também, tá? Então daí poderia marcar, se a linha de fé aqui, essa linha de fé estivesse nessa semi-reta OD, ia poder ir marcando aqui assim, ó, calculando até chegar no segmento OC. Quero saber se vocês estão me ouvindo, porque vocês não têm falado muito ainda. Estão ouvindo, sim ou não? Agora tudo faz sentido. Ó, o Arthur sim, né? Consegue, Arthur? Tu vai conseguir medir ângulo entre dois segmentos usando o transferidor? O Igor disse sim também. Muito bem. Vocês vão conseguir usar? Se precisar usar assim o transferidor, acho que conseguem? Tranquilo? Entenderam ali os elementos do transferidor? É bem simples, né? Não precisa não requer prática, tampouco habilidade. Só que é bom praticar de vez em quando. Tá? Muito bem. Muito bem, bem. Vamos lá. Daí, como é que nós vamos indicar este ângulo? Ó, tu tem os pontos C, o vértice O e o ponto D para localizar, né? Então, C, O, D. Estou falando deste ângulo aqui, desta região aqui, certo? Uma cobertura. Falar de antena, né? Que abrange, né? As antenas, elas vão fazer abrangências também de sinais, né? Vocês já ouviram falar, né? Esqueci agora o termo que se usa, o termo técnico, né? Da telefonia celular lá, que tu entra numa zona. Esqueci. Tem uma antena aqui que ela pode. Vamos ver a antena de cima, tá? A antena de cima vai ser um ponto para nós. Se a gente enxerga a antena por aqui, ó, ela vai ser apenas um ponto, né? Ela tem uma abrangência aqui, ó, tá? Os delimitadores aqui. Tá? Ela abrange essa região aqui, que é uma região para nos falar do plano, certo? E daí, por exemplo, tu tem um outro ponto aqui, ó, que vai pegar essa região aqui, ó, uma outra antena que pega essa outra região. Alguém que está aqui, por exemplo, ela fica sem sinal de internet, né? Por exemplo, sem sinal de telefonia e tudo mais. Então, é importante para determinar regiões. Esses ângulos são as regiões de abrangência. Ok? Vamos lá então. Opa! Dois ângulos de mesma medida são denominados ângulos congruentes. A gente viu já. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, esses dois exemplos. Como é que eu indico esse ângulo de 50 graus aqui, ó? Essa região aqui, ó, de uma variação angular de 50 graus. Como é que eu indico ela? Bom, o ponto B aqui é o ponto comum das duas semirretas, né? Então, esse ângulo aqui, eu posso usar o ponto A, o vértice B, que é comum, certo?
e o ponto C, que é da outra semirreta. Esse ângulo de 50 graus aqui é indicado por ABC, certo? Onde o B é o vértice comum. Esse ângulo de 50 graus também, né, essa região aqui verde, aqui, determinada por essas duas semirretas aqui, eu posso usar o ponto D como referência, o E, que é vértice, tá? Ó, flechinha no E, e o ponto F, que é o ponto da outra semirreta. Delimita essa região aqui, a região verde e a região vermelha, né? Aqui, ó, tá perdendo o sinal, ó. Conforme tu te afasta aqui, ó, do ponto B, ó, que é onde manda o sinal de telefonia, vai ficando cada vez mais fraco. E o verde aqui é outro operador e tudo mais. Tô brincando. Vamos lá. Esses dois ângulos têm mesma medida. E se eles têm mesma medida, certo? Os ângulos têm mesma medida. Isso aqui lembra que é o nome do ângulo, é a referência do ângulo. Tá? Então, se eu fizer comparação entre as referências do ângulo, eu não posso utilizar igualdade, tá? Eu tenho que utilizar congruência. Da mesma forma que os nomes dos segmentos, eu uso as referências dos nomes para dizer que eles têm a mesma medida, falando, se eu faço comparação pelas referências dos segmentos, eu digo que eles são congruentes. Aqui é a mesma coisa. O nome desse ângulo aqui, que me ajuda na localização, né, das regiões, e o nome desse ângulo aqui, eu vou dizer que A, B, C é congruo a D e F. Tá? Então, dois ângulos que têm mesma medida, dois ângulos que têm medidas iguais, equivalentes, eles são chamados congruentes. Tá? E essa regra vai ser básica, né, para nós. Quando a gente comparar pelas referências e não pelas medidas, indicar pelas referências e não pelas medidas, a gente usa o símbolo de congruência. Tá? Tem mesma medida, nós indicamos que eles são congruentes, porque os dois têm 50 graus. Vamos classificar ângulos. Tá? Vamos ver algumas classificações importantes, tá? Conceituando e classificando os ângulos. Podem ser classificados em reto, que é o sol a pino, né? Ângulo reto. O agudo, que é um ângulo maior que zero e menor que o reto, né? É uma incidência entre 0 e 90 graus, certo? E o obtuso tem que ser um ângulo maior que 180 graus. Perdão, o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. A gente pode indicar da seguinte forma. Deixa eu ver. Vamos ver se tu entende isso que eu vou fazer aqui, ó. Seja alfa um ângulo. Eu estou dando um nome para um ângulo. Uma letra grega minúscula primeira. Seja alfa um ângulo. Se, dois pontos, o ângulo alfa for maior que 0 grau e menor que 90 graus, uma variação angular de 90 graus, nós vamos chamar ele de agudo. Tá? Se o ângulo alfa for igual a 90 graus, será que eu usei o errado? Não. Se o ângulo alfa for igual a 90 graus, nós vamos chamar ele de ângulo reto. O ângulo reto, a gente usa esse símbolo aqui, né? Entre os segmentos, a gente usa esse símbolo aqui. Se o ângulo alfa, tá? Se o ângulo alfa for maior do que 90 graus
e menor do que 180 graus, a gente vai chamar de obtuso, tá? Se o ângulo alfa for igual a 180 graus, nós vamos chamar ele de ângulo raso, tá? Então essas definições aqui elas são bem importantes, tá? Se o ângulo é agudo, ele tem uma incidência mais próximo do deitado, né? O agudo, né? É uma variação angular menor que 90. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. O ângulo entre 90 e 180 é um ângulo que a gente chama obtuso. E o igual a 180 é o que a gente vai chamar de ângulo raso. Tá? Então tem essas classificações. Ele falou só reto, agudo e obtuso. Eu ainda coloquei aqui o ângulo raso para vocês. Tá? Observe ângulo reto, agudo e obtuso. Observe os ângulos destacados em alguns alongamentos simples que podem ser feitos para relaxar o pescoço. Punho nos braços e ombros. Como você classificaria esses ângulos? Página 17. Tá? Vamos ver a figura aqui, as figuras. E nas figuras existem as indicações de que ângulo eles estão falando. E é importante até, né, para tu seguir uma orientação, né, principalmente nesses momentos de pandemia, assim, né, tu vai assistir muitos vídeos, muitas orientações até na própria TV, né? Imagina a professora de ginástica. Agora faça um ângulo obtuso, né, entre a tua cabeça e o teu ombro direito. Daí ele está falando justamente desta variação angular aqui. Eu não sei quais são os termos técnicos, né? Mas aqui, ó, ele está dizendo assim, ó, que variação angular está fazendo o segmento aqui, ó, da cabeça com o segmento do ombro aqui, né? É um ângulo reto, é um ângulo obtuso, é um ângulo agudo, né? Com certeza é maior que 180 graus essa variação angular aqui e menor que 180. Certo? Isso aqui é um ângulo obtuso. Certo? Sim ou não? Eu estou mudando a posição aqui porque muitas vezes tem reflexo ali, ó, fica ruim ali de ver o reflexo, né? Opa! Ó, todo mundo diz sim, tá? Então esse aqui é um ângulo obtuso. Olha só, uma orientação ali de ginástica. Faz isso aqui com a tua mão. Eu não sei como é que eles dizem, né? Mas o ângulo está aqui, ó. Certo? Olha o símbolo aqui. Pega a tua mão e faz um ângulo de 90 graus com o teu braço. Para alongar. E puxa aqui assim, ó. Um ângulo de 90 graus. Certo? Para ter algumas orientações. Puxa o teu cotovelo assim. Faz essa abertura aqui. Eu não sei quais são os termos. Tá? Faz essa abertura aqui, ó. Tá aqui o ângulo, ó. Isso aqui é um ângulo agudo, menor do que 90 graus. Tá? Um alongamento importante. Agora, é um ângulo agudo aqui, certo? Agora esse aqui, esse movimento aqui, deixa eu ver se estava bem em cima ali. Esse movimento aqui é outro ângulo agudo, ó, menor do que 90 graus. Parecido, né? Próximo do ângulo de 90 graus, mas é menor que 90 graus. Tá? Ali estão, né, as orientações. O ângulo destacado na posição A é classificado como ângulo obtuso. Sim, é o que a gente viu. Os ângulos das posições C e D são agudos. E o da posição B é um ângulo reto. Veja no quadro a seguir o critério de classificação. Ó.
Ângulo reto é um ângulo de medida igual, exatamente 90 graus, tá? O ângulo reto. O ângulo agudo é um ângulo de medida maior do que zero, tá? Mas tem que ser menor que 90. Eu já coloquei isso para vocês. Isso aqui é um ângulo com certeza agudo, né? Presta atenção aqui, ó, no ângulo reto, só um pouquinho. O ângulo reto está aqui, ó. Presta atenção no ângulo reto, né? A inclinação está pino em relação ao chão, certo? O ângulo reto é um ângulo, é uma direção, uma inclinação que tu pode medir alturas, por exemplo, né? Tu utiliza um ângulo reto em relação a uma base para medir a altura, certo? Muito bem. Então, o ângulo agudo, né? Isso aqui com certeza tem uma variação, determina uma região, uma região assim, inferior, né, ao de 90 graus, né? Certo? Então esse é um ângulo agudo. O ângulo obtuso, pois não. O ângulo obtuso é um ângulo de medida maior do que 90, foi o que eu falei para vocês no alfa ali, né? E menor que 180. E o ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Tá? Então esse aqui é um ângulo obtuso, com certeza, né? Ó, se pegar aqui essa linha aqui, vamos ver um ângulo batendo a pino aqui, estaria mais ou menos nessa região aqui, ó. Um ângulo de 90 graus estaria nessa inclinação. Isso aqui passa um pouquinho dos 90 graus. Tá? Uma volta completa dá 360 graus, tá? Então, fazer um giro de 360 graus é uma volta completa. Já viu aquelas expressões das pessoas assim, ó? Bah, mudei completamente o meu pensamento, dei uma volta de 360 graus. Quando tu dá uma volta de 360 graus, tu não está mudando o teu pensamento. Está saindo do teu pensamento e voltando ao mesmo pensamento, porque 360 graus é uma volta completa. Agora, se tu diz assim, ó, estou mudando completamente o meu pensamento, dei meia volta, ou seja, tive que dar uma volta de 180 graus, daí tu está completamente com outra orientação. Antes tu estava olhando para lá, faz uma variação de 180, agora tu está olhando para lá. Eu estava olhando para a direita, agora eu olho para a esquerda. Certo? Então, cuidado, né? Essas pessoas dizem assim, ó, mudei completamente a minha visão, dei uma volta de 360 graus. Não mudou a tua visão, continua com a mesma